E hoje é dia de vídeo resposta. Vamos lá para a pergunta. Tenho um enorme desejo de servir a Deus no altar. Até este ano tinha ainda o sonho de estudar, ser engenheira. Mas à medida que veio o desejo pelo altar, é como se os outros sonhos fossem morrendo, se apagando dentro de mim. Vou estudar, prestar vestibular ainda este ano porque sei que não posso ficar parada no tempo. Mas em contrapartida, vou sem vontade, pois o desejo é tão grande que não me sobra motivação para dedicar tanto tempo aos estudos, que é um curso integral. E isso gera um conflito dentro de mim. É normal? Bom, isso é um conflito de muitas e eu queria abordar alguns pontos aqui. Sim, quando surge dentro de você o desejo de servir a Deus no altar, é como se a graça de fazer qualquer outra coisa desaparecesse, nada tem graça. Então por isso que você sente assim desmotivada, porque você quer fazer a obra no altar, aquele sonho, aquele desejo surgiu dentro de você. Mas existem muitos poréns. E como você falou, você não pode ficar parada no tempo, você não pode parar por causa desse desejo, porque você tem o desejo, mas tem que existir o chamado. O desejo pode estar ali, você tem aquele desejo, mas será que existe o chamado? Então, até que esse chamado aconteça, você não pode ficar parada no tempo. Então, o que eu aconselho para as jovens que, poxa, ela fala assim, Dona Nanda, eu tenho o desejo de fazer obra no altar, mas ainda não aconteceu o chamado para fazer essa obra. O chamado físico, né? O chamado assim, ó, vem fazer a obra, ainda não aconteceu. E o chamado, aquela coisa assim, será que você tem? Porque existe um desejo, mas será que você tem o chamado para fazer esse, no sentido de que, será que é mesmo um chamado de Deus? Será que você tem mesmo? E o que precisa, porque não é só a vontade, porque às vezes existe aquela, quando você nasce de Deus, quando você descobre, poxa, as almas, existe aquele desejo de fazer de tudo. Mas será que você tem o chamado para o altar? E isso é um pouco assim, demora um pouco para se descobrir. Se você tem o que é necessário para fazer a obra de Deus no altar. Porque não é só um sentimento, é algo que tem que ser para a vida toda. O chamado de fazer a obra no altar, você não pode, é algo muito sério, gente, isso, que muitas das vezes dizem que tem o chamado, ou dizem que querem fazer a obra, mas não entendem. E para você perceber a seriedade disso, eu vou te falar, para você ler aquela passagem em que fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, se é para você vir para o altar, fazer a obra de Deus no altar, é algo que você tem que ver como para a vida toda. Não é algo assim, eu vou e se não der certo. É algo muito sério. E por isso você tem que escolher bem o casamento, o homem de Deus que você vai casar, porque existem muitos aí que não têm essa visão. Eles pensam assim, eu vou, mas se não der certo, eu tenho aquilo ali para fazer. Se não der certo, poxa, eu volto para casa da minha mãe e vou lá para aquele emprego, ou eu vou para o meu negócio se não der certo. Eu, particularmente, acho que não é uma coisa que se não der certo. É um passo tão sério que se você decide, olha, eu quero fazer, tem que ser para a vida toda. Porque senão você colocou a mão no arado e olhou para trás. Não é uma decepção, não é porque chamou a sua atenção, não é um deserto que vai fazer você desistir, que vai fazer você olhar para trás. Não pode.
E muitos estão olhando para trás, muitos que hoje colocaram os pés no altar, colocaram a mão no arado e começam a olhar para trás. Começam a olhar para a família, olhar para as condições financeiras, porque às vezes vem esperando tudo, ter coisas que na realidade não é. Porque você vem para o altar, o seu desejo tem que ser as almas, não pode ser um desejo físico, de ter uma estabilidade, ou porque você vai casar com um pastor, nada disso. O desejo tem que ser as almas, o seu desejo, e tem que ser algo assim, olha meu Deus, eu vou colocar aqui, e daqui eu só saio morta, foi isso que eu fiz. Meu Deus, olha, tá aqui, eu tô vindo, mas daqui o Senhor não vai me tirar, porque não é da vontade de Deus tirar ninguém do altar. Ele mesmo fala que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então não é da vontade de Deus tirar ninguém do altar. Então eu falei, daqui eu não saio. E passamos por situações difíceis e vamos ainda passar por muitas situações difíceis, eu sei, porque não é fácil. É muito difícil. Então você tem que estar ciente disso. O chamado, a vontade, é assim, você não sabe onde você vai estar. A sua vida, você não tem mais controle da sua vida. Então será que é isso mesmo? Será? Então, para até você descobrir se essa vontade de fazer a obra no altar é um chamado para o altar, ainda vai levar tempo. E até que isso aconteça, você não pode ficar parada, você não pode ficar sem fazer nada, você tem que desenvolver a sua mente, porque até mesmo quando você vier para o altar, você tem que pensar em formas, você tem que ser útil para Deus, você tem que ser útil para essa obra o máximo possível. Você não pode ficar para trás. Então você não pode pensar pequeno, você tem que pensar grande. Então, por exemplo, enquanto muitas de vocês ainda não sabem ainda não foi confirmado se você realmente tem o chamado para o altar, você tem que estar lutando, você tem que estar vencendo aí no mundo. Você não pode ser uma parada. Você não pode ser água parada, você tem que ser água em movimento, você tem que continuar ganhando almas onde você for, porque não é só no altar que se ganha almas também. É importante que se saiba disso, porque se for mostrado ou se for descoberto que você não tem um chamado para o altar, não é o fim do mundo, porque não é somente no altar que se ganha almas. Nós temos obreiros e membros que ganham muitas almas. Então você tem que abrir a sua mentalidade, a sua mente para entender isso. E enquanto você não sabe, enquanto você não descobre, desenvolva o seu intelecto, desenvolva em todas as áreas, para que quando você realmente receba a confirmação de que você tem o chamado, você seja útil nas mãos de Deus, você venha e você faça diferença no altar. Você não seja mais uma no altar. Não que se despreze a ninguém, mas que seja mesmo diferente. Que o que seja aquilo que você desenvolveu enquanto você estava fora do altar, venha ser utilizado e seja multiplicado para a obra de Deus quando você estiver no altar. Então eu acho que é muito importante que vocês tenham essa visão. Eu vejo muitas jovens que falam assim, eu não quero mais estudar, eu não quero mais fazer nada, eu só quero ganhar almas. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente, porque depois você fica aquela pessoa com a mente pequenininha que não desenvolve. Enquanto você não está no altar, vai estudar, desenvolva o seu intelecto, a sua mente. Veja formas diferentes de fazer coisas diferentes. Então, isso é importante, porque quando você já vem com uma mentalidade diferente. Você vem com novidade, você vem com novas visões, com coisas novas, e isso é legal, isso é importante. Isso também é muito importante. É claro que você, enquanto estiver fazendo essas coisas, todo cuidado é pouco, para que você não perca o desejo.
das almas, mas que enquanto você esteja fazendo isso, você também esteja ganhando almas, porque não é, como eu disse, não é só no altar que se ganha almas. Onde você estiver como membro, como obreiro, como o que for, você pode ganhar almas. Então, eu gostaria de enfatizar isso para você. Você jovem que fica aí novinha, às vezes você fala que quer ganhar almas porque você não quer estudar, porque você é preguiçosa. Então, isso não é legal, porque lá na frente você vai ficar para trás. Então, agora que você é jovem, que você é nova, que você está começando, investe nisso, investe em aprender coisas novas. Poxa, se você tem o sonho, se você tem o desejo de servir a Deus no altar, então investe em aprender coisas que lá na frente, quando você estiver no altar, venha ser útil. Que tal pensar nisso? Algo que seja útil para a obra de Deus. Que você venha ser, poxa, instrumento de grande utilidade nas mãos dele, tá bom? Então, é o seguinte, a pergunta dela, é comum esse conflito, é normal esse conflito dentro de mim? Sim, é normal esse conflito, porque existem as duas coisas, mas se você começar a olhar agora, ok, eu vou estudar isso daqui e depois, quando eu estiver lá, eu vou usar. Então, eu vou ser a melhor engenheira, porque quando eu estiver no altar, poxa, eu posso ajudar a construir igrejas, eu posso ajudar nos projetos, eu vou ser a melhor. Que tal? Em vez de você perder agora, então, é um motivo, é uma razão para você ter gosto de fazer o que você vai fazer. E se lá na frente acontecer de que isso tudo, você tinha o desejo de fazer a obra, mas você não tinha o chamado, você não tinha o desejo de sacrificar, de repente tinha muita emoção. Então, o que vai acontecer? Você desenvolveu, você é uma excelente engenheira, e mesmo onde você estiver, você vai ser boa naquilo que você faz, você vai fazer a diferença e você também vai ganhar almas. Lá no seu trabalho, quando você estiver lidando com outras pessoas, nos seus trabalhos e em tudo mais, você vai chamar atenção. Por quê? Porque você é diferente, você tem o brilho, você tem o brilho de Deus na sua vida, você tem a presença de Deus na sua vida, você tem Deus dentro de você. Então, através disso, você vai ganhar almas também. Importantíssimo que vocês entendam isso, tá bom? E se vocês tiverem mais perguntas aqui para o vídeo resposta, pode mandar, pode escrever aqui nos comentários e nós vamos estar trabalhando nisso, respondendo. Temos muitos e-mails ainda, mas nós vamos escolher aqueles mais que vêm abranger mais, não só, por exemplo, o de hoje, muitas jovens têm essa pergunta, muitas jovens têm esse conflito dentro de si, e eu creio que vai ajudar muitas de vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ops!